Deixa o like. Tentei imitar o Funny Valentine. Falando today's the Nutship. Eu acho que eu não sou nem um pouco engraçado, mas... Enfim. Deixar até meu fone de lado. A história em Eye of Heaven, ou JoJo's Bizarre Adventure Eye of Heaven, um jogo da franquia JoJo. A história dela podia acontecer? Podia. É isso que eu vou ver agora. Ai, ai. Foi muito mais barulho do que estalo mesmo. Então, mas pra isso eu vou precisar consultar aqui meu famoso Google. Eu vou pausar e quando o Google funcionar já volto. Depois de 3 minutos o Google tá funcionando. Bem, ó, pra ver se a história do Eye of Heaven podia acontecer, a gente precisa ver duas coisas: a cronologia da história em si e os poderes de Force. Até porque a cronologia, primeiro, já que é mais fácil de entender. De acordo com a história do Eye of Heaven, Funny Valentine estava fugindo do spin, da rotação dourada. Oh meu Deus. Do Johnny Joestar, né? O Johnny Joestar tinha dado um tiro com a rotação dourada. E o Funny Valentine começou a pular entre as dimensões para fugir da rotação dourada. Numa dessas dimensões, Dio Brando, com o Over Heaven, tinha salvado ele, usando The World Over Heaven, que pelo visto podia cancelar o Golden Spin. Ele salvou o Funny Valentine disse sobre as partes do corpo de zumbi, e o Dio ficou interessado nas partes do corpo de zumbi. Essa é a história, por isso que o Dio Brando chamou Joestar para unir as partes, para coluna vertebral, blá blá blá. Basicamente, a história aconteceu tudo por causa do Funny Valentine e o seu GeForce. Lembrando, o GeForce dele, pelo que eu entendi, estava com o fenômeno Love Train ativado. Só que, vamos ver aqui o poder dele. O poder principal do GeForce, pulo dimensional. GeForce pode pular dessa dimensão, da dimensão original ou a dimensão base, para qualquer outra dimensão que exista. São infinitas dimensões no qual ele pode pular. A diferença dessas dimensões para a dimensão base é que elas, tipo assim, todas as dimensões são totalmente iguais, com uma diferença apenas, no qual seria, nelas não tem o corpo do zumbi, e sim tem outra coisa, como, sei lá, uma esfera de ouro que dá poder, uma máscara de pedra, vai saber. Dentre elas, todas as dimensões têm um Funny Valentine, né? Só que nenhum desses Funny Valentine tem stand. O único que tem é o da base, né? Que pode trocar de corpo usando um outro poder. Ou seja, apenas o Funny Valentine original tem o GeForce. Nenhum outro pode ter outro stand, outro GeForce ou qualquer outro stand que exista. Voltando aqui, né? Ou seja, dando a entender que o Funny Valentine ele pode controlar dimensões, né? No caso, o espaço, já que muitos outros vilões de JoJo controlavam o tempo, né? Esse aqui agora controla o espaço. Com o fenômeno Love Train, no qual o Funny Valentine ele pode controlar totalmente o espaço dele, né? O espaço entre ele. O que é o fenômeno Love Train? Basicamente atrai coisas boas para ele e coisas ruins são jogadas para longe. E ele utiliza dessa habilidade para criar uma barreira dimensional, no qual se algum ataque for na direção dessa barreira, que ele pode manipular como quiser, esse ataque direcionado pula em várias dimensões até ir para um outro lugar aleatório
contra uma outra pessoa. Ou seja, ele manipula o espaço. Deu para entender que ele consegue manipular o espaço com o fenômeno Lorentz ativado. E muito bem, por sinal, já que ele pode pular de dimensão em dimensão e desviar de ataques. Só que tem um probleminha. GeForce, ele só existe após o Made in Heaven refazer o universo. E ele só pode pular de dimensão em dimensão caso tenha um Funny Valentine. E como todas as dimensões são um reflexo dessa daqui, né, quer dizer, da dimensão dele, da dimensão base, todas vão ter um Funny Valentine e um Diego Brando, um Johnny Joestar, um Jiro. Todos vão ter o mesmo personagem, né? Vão ser um reflexo deles nessa outra dimensão. Só que tem um probleminha. Na dimensão anterior, né? No universo anterior à parte 7, que é a parte 6, 4, 3, 2, 1, 5. Eu acho que eu falei todas. Tem, no lugar do Johnny, temos o Jonathan. E na época do Jonathan, primeiro, ele era inglês, ele não era dos Estados Unidos. Segundo, ele não é paraplégico, o Jonathan. Enfim, o Jonathan não é o Johnny. O Johnny seria um reflexo. O Johnny é a substituição do Jonathan na parte 7, mas não é o próprio Jonathan. Logo, você não pode controlar o tempo. Se ele nunca... né? Porque pensa comigo, ó. Jonathan só pode existir numa dimensão, que é a dimensão principal, quer dizer, num universo, que é o primeiro. Após isso, só temos o Johnny Joestar. O Johnny Joestar só pode existir em universos que tenham Funny Valentine. Você só pode pular em universos que também tem um Funny Valentine. Logo, ele só pode pular em universos que também tem um Johnny Joestar. Então, né? Fazendo assim, você não pode acessar outro universo. Que no caso é o universo antigo. Só um universo novo, que é só reflexos do universo novo, que são as dimensões. Deu pra entender que o GeForce ele não pode nem um pouco, quer dizer, e com isso o GeForce não poderia nem um pouco conhecer Diobrando. Até porque o Diobrando é do universo principal, né? Quer dizer, o Diobrando é do universo primordial, tá ligado? O universo da parte 7 e 8 são outro universo, no qual existe o GeForce, o Love Train e por aí vai. E nesses universos, o reflexo do Diobrando é o Diego Brando. Sim, o GeForce pode pegar um Diego, que inclusive ele já utilizou um Diego do universo alternativo, que era um Diego com The World, mas ele não pode conhecer nenhum Dio. Então, ele não poderia conhecer o Dio do universo principal. É meio confuso de entender. Mas é assim. Ao menos que o GeForce conseguisse manipular o tempo para voltar no passado e conhecer um Diobrando, Eye of Heaven não poderia acontecer. Só se o GeForce pegasse um Requiem para controlar o tempo, ou sei lá. Tirando isso, o Diobrando e Funny Valentine nunca poderiam se conhecer. Logo, a Eye of Heaven nunca poderia ocorrer, meio que os fatos cronológicos dele. Poderia ter um universo onde Diobrando ganha do Jotaro? Poderia ter um universo sim, no qual o Diobrando consegue o que é fazer um céu para ele. Mas não num universo onde exista ele e o Funny Valentine juntos. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deem like, se inscreve no canal e compartilha. Que eu tento no mínimo postar vídeos sobre o Jojo toda sexta. E é isso. Valeu, falou.